Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo HSML11 ao HSI Malls, Fundo de Investimento Imobiliário e Fundos de Shopping Center. Então, fique conosco para você saber algumas informações importantes sobre o HSML11, os resultados desse mês de junho, né, e a expectativa de distribuição para os próximos meses. Então, se você quer saber de tudo isso, fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA, é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever lá, encurtar a distância e conversar com outros investidores. Vamos lá então. HSI Malls, fundo de shopping center, inclusive é um fundo que eu tenho na minha carteira, é o único fundo de shopping que eu tenho na carteira, em torno aí de 4% da minha carteira DeFi. Bom, o fundo tem objetivo, né, obtenção de renda e ganho de capital em investimentos em imóveis prontos do segmento de shopping center para alocação, arrendamento, exploração, né, e tudo mais, aí tudo que tem direito ali dentro do shopping center, né? Então, fundo aí exclusivamente desse segmento. Fundo que tem desde julho de 2019, o código de negociação dele na bolsa é o HSML11, fundo de gestão ativa e gerido pela HSI, gestora de recursos de fundos imobiliários, administrado pela Santander Cassés Brasil DTVM. Mais para baixo, algumas características: taxa de administração 1,05 sobre valor de mercado, mais taxa de escrituração. Aqui também inclui taxa de gestão, aí tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%, né? Agora ficou molinho, né? IPCA aí tá bem baixinho, né? Vamos ver como é que o fundo vai performar e vão ser aplicados esses cálculos de taxa de performance que não são claros para os cotistas. Mais para baixo a gente vê algumas informações de fechamento de mercado no mês de junho. O fundo que fechou a um valor de mercado de R$ 93,60, já está quase alcançando os 95 aí nessa terceira semana de julho, né? Quarta semana agora que entrou, né? Do mês de julho. E o valor patrimonial dele é 95,06, está quase com PVP de 1, né? 1.500.000 reais, 1.500 bilhões de reais é o valor patrimonial do fundo, e a liquidez diária aí manteve-se aquela média aí do último mês, né, de 2,7 milhões de reais. A distribuição foi de 74 centavos por cota, a gente vai entender esse número aqui mais para baixo, então fique conosco. E atualmente o fundo está com mais de 157 mil cotistas, eu sou um deles, como eu falei. Se você se inscreva aí no canal, porque todos os meses falamos aqui do HSML11 acompanhando a sua gestão. O fundo atualmente tem mais de 15 milhões e 700 mil cotas emitidas e tem alguns destaques aqui, né? O único FII de shopping center com posição majoritária em todos os ativos, é um fundo de gestão ativa, né? Tem uma diversificação interessante, são 7 shopping centers em 5 estados do Brasil, mais de 193 mil metros quadrados de área bruta locável, e também é o maior dividend yield corrente dos últimos 12 meses entre os seus pares, né? Porque o fundo também estava com um valor muito abaixo aí, estava com um valor bem descontado no mercado, o preço da cota, né? Chegou a estar muito tempo aí a 70 e poucos reais, teve um aumento agora juntamente com os fundos de logística, né? Subiu também os fundos de shopping center e o fundo aí deu uma estilingada de uns 20% nesses últimos 3 meses, né? Então, com isso, o dividend yield do fundo aí está bem interessante, um dos maiores, e como eu falo ali, entre seus pares. Bom, um dos os assuntos que a gente falou aqui em relação aos comentários do gestor, né? Uns assuntos que a gente comentou no último relatório foi aí pagamento extraordinário referente à performance, né? O acordo que teve na compra lá do Shopping Paralela, né? Entre os envolvidos lá nas aquisições, onde o fundo tem a obrigação de pagar de 8 milhões de reais aí, referente a juros acumulados extraordinários referente a esse CRI, né? Então esse pagamento aí antecipado fez com que o fundo então
liquidasse agora esses 8 milhões de reais, em torno de 51 centavos por cota, era uma liquidação facultativa do CRI paralela, né? Então, além desse pagamento, o fundo teve aí uma extensão da carência de juros para o ano de 2024, né? Então, teve algumas premissas aí de projeções de IPCA e CDI da consultoria econômica, a LCA Consultoria Econômica, né? Onde a extensão da carência significa uma redução de 10% nas despesas financeiras do fundo em 2024. Então, o fundo vai ter uma redução interessante naquelas despesas com encargos e juros, né? Por conta dessa antecipação aqui, essa obrigação que o fundo tinha em relação a essa aquisição de 8 milhões de reais, né? Então, a liquidação do CRI paralela. O fundo tem, inclusive em relação à performance dos shopping centers, né? O fundo está tendo uma performance em quase todos os seus shopping centers acima de 2022. Então, a gente verifica que o fundo fala que os resultados das últimas duas aquisições têm sido excepcionais, né? E foi bom para o fundo, que foram operações aí de grandes valores financiados, né? Então, por exemplo, o Shopping Uberaba tem aí um crescimento acumulado de 52% no seu resultado operacional, nos repasses, né, dos shopping centers em relação a 2022, então um aumento interessantíssimo. Shopping Paralelo está com 8% acima do mesmo período de 2022, né, e vai superando aquela renda mínima garantida, né, e também outros 3 shoppings aqui do portfólio estão com variações acima de 2 dígitos em relação a 2022, como um exemplo aqui, o Uberaba também com 46%, Shopping Pátio Maceió com 22% e o Metrô Tucuruvi com 18% acima aí em relação ao ano de 2022. Então, desses daqui, o único que está com crescimento, que ele fala aqui, que não está com crescimento acima do IPCA, do acumulado de janeiro a maio, é o Metrô Tucuruvi. Então, os shopping centers têm performado, né, têm aí tido bons resultados para o fundo, tá? Por isso também o aumento aí do fundo no mercado nos últimos meses, como a gente tem observado, né? E alguns fatores também, né, que têm contribuído para o aumento nos fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, de uma forma geral, aí o IPCA, né, nas últimas 4 semanas reduzindo, inclusive as projeções do Boletim Focus, né? Taxa Selic também tendenciando ali a 12% final do ano, né? PIB também com expectativa de crescimento. Então, com isso tudo contribuindo aí para que os fundos aumentassem o seu valor, principalmente o seu valor de mercado. Então, tem um cenário bem favorável aí, futuro, né? Pelo menos o que está tendenciando, um resultado favorável, um futuro bem favorável para os preços dos FIIs aí estilingarem, né? Subirem muito aí para os próximos meses, tá? E a expectativa do fundo para o segundo semestre é um rendimento entre 70 e 74 centavos. Bom, vamos lá, vamos acelerar aqui, então, aqui mais para baixo, a gente vai verificar alguns números. Resultado do fundo, então a gente vai verificar que o fundo teve um resultado bem abaixo do que ele normalmente costuma ter, né? Um resultado de 19 centavos por cota, o normal seria 74 realmente, é o rendimento pago, por exemplo, mas o fundo teve essa despesa financeira aqui não recorrente, né, que foi paga então aí dentro desse mês de junho, tá? Desse resultado de junho, e ele utilizou inclusive para complementar os resultados 8,6 milhões dos seus resultados acumulados não distribuídos. Então acabou que ele usou parte daquilo que estava acumulado para compensar essa despesa financeira não recorrente do fundo, tá? Então ainda tem ali a segunda e última parcela também referente ao RMG adiantado pelos vendedores, inclusive também de algumas aquisições, Shopping Paralela, por exemplo, né, 624 mil. Então tudo isso contribuiu aí. Se não fosse essas despesas financeiras extraordinárias, o resultado teria sido de 74 centavos por cota. Por isso, o fundo aí mantém a expectativa para o segundo semestre, uma distribuição entre 70 e 74 centavos por cota.
Dentro da rentabilidade, o fundo teve uma rentabilidade em junho de 7,3%, então muito bom aí a rentabilidade do fundo, dividend yield de quase 10%, enquanto o IFIX foi de 4,7% nesse mês de junho. E a liquidez no mercado foi de 56,3 milhões de reais, o volume total no mês de junho, né? Fundo encerrando aí então com uma liquidez diária de 2,7 milhões de reais. Foram mais de 617 mil cotas emitidas e o giro de cotas foi de 3,9%. Dentro aqui dos últimos 12 meses, a gente vai verificar que o fundo então manteve ali a liquidez média do mês de maio, né, aumentando aí em relação aos meses anteriores, mantendo então a performance, mesmo porque também o preço de mercado acaba aumentando a liquidez, né? Se ele manter o mesmo nível de negociação, a liquidez aumenta pelo fato somente do preço de mercado ter subido. Na composição da carteira, a gente verifica que apesar de ser um fundo de 1,5 bi em patrimônio líquido, tem mais de 2,3 bi em ativos, porque ele tem grande parte aqui, 32%, 34,8% do fundo está financiado, securitizado, né? O fundo está alavancado, né, das aquisições aí, principalmente de 2 shoppings, como está aqui embaixo especificado, Shopping Paralelo e o Shopping Uberaba, são vários CRIs aí emitidos, com indexadores diferentes, prazos um pouco diferentes, né? E o fundo então está com 918 milhões de reais em passivos a pagar para os próximos aí diversos anos. Entre os KPIs do fundo tem aqui as vendas e também o resultado operacional dos shoppings cresceram 5% e 12% respectivamente em relação ao mesmo mês de 2022 e 12% e 16% em relação ao acumulado do ano anterior. Aqui as vendas aqui, ó, de abril para maio teve uma estabilização, né, praticamente. Não teve muita diferença aqui em relação a essas vendas. Provavelmente o de junho vai ter um aumentozinho aqui nas vendas por conta do Dia das Mães, que foi em maio, né? Resultado operacional dos shoppings foi de 12% em maio e o custo de ocupação manteve-se estabilizado de abril para maio em 10% e a inadimplência teve uma redução para 3,2%. E dentro dos descontos também teve uma redução para 0,9%, os descontos também reduzindo. E a taxa de ocupação também teve uma redução de 0,1%, né, praticamente estável aí nos últimos meses, né, em média de 95% de ocupação nos últimos 12 meses. Na composição da receita principal são os aluguéis das mesmas lojas, 66%. E na composição dos resultados operacionais do shopping principal do shopping Pátio Maceió, 23%, seguido do metrô Tucuruvi, 22%, que são os shoppings que o fundo tem maior participação, né? Tem maior bruta locável lá dentro desses 2 shoppings. Aqui a gente vê que as lojas âncoras representam 66% da tipologia das lojas e a composição das vendas também. As maiores vêm ali do shopping Pátio Maceió. E aqui a gente verifica o portfólio, né? Então ele tem 100% de participação no metrô Tucuruvi e no Shopping Pátio Maceió, é o que ele tem ali maior participação em receitas, né? Justamente por conta disso, né? Os shoppings que ele tem maior participação são esses. Entre os 7 shoppings da sua carteira, são mais de 236 mil metros quadrados de área bruta locável, 82% em média de participação nesses shoppings, né? Todos eles como controlador. E a ocupação média 94,6%. Aqui é a diversificação regional, então está em 5 estados da federação, inclusive um lá no norte, lá no Acre, né, Rio Branco, no Acre. E aqui é a especificação de cada um dos shoppings. Baixe o relatório aí, faça essa leitura, essa especificação aqui, esse estudo, né, em relação à especificação de cada shopping do seu portfólio, para você entender um pouquinho mais aí do HSML11, principalmente se você quer investir no fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial da HSML11, fundo de shopping center. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe sua opinião aí nos comentários e se você é cotista do fundo também, compartilhe com a gente nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.